Fátima não foi apenas para os pastorinhos. Foi um portal que continua aberto para aqueles que sabem ouvir. E hoje, esse portal abre-se para si. Você não abriu este vídeo por acaso. Você não tropeçou nesta mensagem enquanto rolava a tela distraído. Algo, ou melhor, alguém, colocou este momento na sua frente porque o que está prestes a ouvir foi preparado especificamente para onde você está agora. Não para onde você estava no mês passado. Não para onde você quer chegar daqui a um ano. Para agora. Para este exato momento da sua vida. O 13 de maio carrega um peso que a maioria das pessoas nunca para sentir de verdade. É uma data que o céu marcou. É uma data que a história não conseguiu apagar. E se você está aqui, neste dia, ou lendo sobre ele, é porque há uma mensagem guardada com o seu nome nela. Uma mensagem que não pode mais esperar. Antes de ir adiante, respira. Só isso. Uma respiração funda. Devagar. Porque o que vem a seguir vai tocar em algo que estava adormecido dentro de você. E você precisa estar presente para receber. Você tem sentido um certo aperto no peito ultimamente? Sem conseguir explicar de onde vem. Uma inquietação que aparece especialmente de madrugada, quando tudo está quieto e só resta você e seus pensamentos, talvez um cansaço que não passa com sono, uma sensação de que está carregando algo que não é seu, ou ao contrário, uma calma estranha que assusta, porque você sabe que a sua situação não justifica essa paz. Talvez tenha tido sonhos intensos, sonhos que você acorda no meio e não consegue mais dormir, sonhos com lugares que não reconhece, mas que parecem familiares na alma. Tudo isso tem um nome. Não é ansiedade sem causa. Não é fraqueza. Não é coincidência. É o seu espírito respondendo a uma convocação que começou antes de você abrir este vídeo. É o céu batendo na porta da sua atenção com urgência e com carinho ao mesmo tempo. Este ensinamento é profético no estilo, mas alinhado à Escritura Sagrada. Não estou aqui como voz direta de Deus, mas como um aviso e um convite que, se você está sentindo o que descrevi, não deve ser ignorado. O Espírito usa pessoas. Usa datas. Usa momentos para falar. E o 13 de maio é um desses momentos carregados de significado que não pertencem apenas ao passado. Antes de continuar, preciso pedir algo a você. Não pule nada. Não avance o tempo. Cada parte desta mensagem foi colocada em ordem por uma razão. E se você cortar algum trecho, pode perder exatamente a palavra que foi preparada para a sua situação específica. Fique até o fim. E agora, onde você estiver, diga, em voz alta, ou no coração, eu estou pronto para receber o que Deus tem para mim hoje. Diga com convicção, não como ritual, mas como declaração de abertura. Se esta mensagem já está tocando algo dentro de você, escreva nos comentários a palavra portal. Só isso. Não precisa explicar nada. Esse simples gesto é um ato de fé. E atos de fé atraem movimento do céu. Antes de continuar, curta este vídeo e compartilhe com uma pessoa que você sente no coração que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que essa pessoa esteja esperando exatamente este momento. E a sua ação de compartilhar seja o instrumento que Deus vai usar para chegar até ela. Agora vamos entrar no coração desta mensagem. Você precisa entender o que aconteceu em Fátima, em 13 de maio de 1917, não como evento histórico distante, mas como linguagem, como código, como template de algo que Deus continua repetindo através da história.
Inclusive, na sua história pessoal agora, 3 crianças. Nenhuma com poder no mundo. Nenhuma com formação teológica. Nenhuma com influência política ou social. Lúcia tinha 10 anos. Francisco. 9. Jacinta. St. Eram pastores de ovelhas. Invisíveis para o sistema. Irrelevantes para os poderosos. Desimportantes para os que traçavam os destinos do mundo naquele momento de guerra e destruição. A Europa estava em chamas. Milhões morriam nas trincheiras. O ódio organizava o mundo. E foi para essas 3 crianças, nesses campos abertos de Portugal, que o céu escolheu se manifestar. Isso não é detalhe. Isso é a assinatura de Deus. Como está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Isso não é consolação para os pequenos. É estratégia do Eterno. É o modo de operar do Rei dos Reis. E agora eu pergunto a você: você se sente pequeno demais para que Deus use? Você tem se comparado com pessoas que parecem ter mais visibilidade, mais recursos, mais conexões, e concluído que a sua vez vai demorar mais, porque você começa de um lugar menos favorecido. Guarde bem o que vou dizer a seguir, porque isso vai mudar a forma como você enxerga a sua situação. O lugar de onde você começa não é obstáculo para Deus. É o cenário que Ele escolheu para tornar a sua glória mais evidente. Quando um homem rico prospera, o mundo diz que era esperado. Quando um invisível é exaltado, o mundo para e pergunta: o que aconteceu? E é nessa pergunta que o nome de Deus é pronunciado. Você é o candidato perfeito para uma história que vai fazer pessoas perguntarem. Mas antes de continuar, preciso falar sobre algo que talvez ninguém tenha nomeado para você com clareza. Porque nos próximos minutos você vai entender por que o momento mais difícil da sua vida pode ser, ao mesmo tempo, o mais próximo de uma virada que você não consegue ver ainda, mas que já está se formando. Pense nas crianças de Fátima novamente. Elas receberam a mensagem em maio, mas o que veio depois foi incompreensão, interrogatório, prisão temporária, ridicularização pública. O prefeito local, convencido de que era tudo invenção, mandou prender as 3 crianças separadamente e tentou, com ameaças de morte, fazê-las negar o que tinham visto. Jacinta, a menor, disse que preferia morrer a negar a Nossa Senhora. 9 anos. Sem treinamento espiritual formal, sem proteção humana, mas com uma certeza interior que nenhuma pressão externa conseguiu quebrar. Isso é o que o céu chama de firmeza. Não arrogância. Não teimosia. Firmeza. A diferença entre as 3 é que a arrogância recusa ouvir porque acha que já sabe tudo. A teimosia recusa mudar porque tem medo de estar errado. E a firmeza sabe exatamente o que recebeu e não negocia com pressão disfarçada de razão. E você? O que tem acontecido com a sua firmeza ultimamente? Porque há um padrão que se repete na vida de quem está prestes a viver uma virada de Deus. Primeiro, vem a promessa. O senso de que algo novo está se aproximando. Uma expectativa que nasce sem explicação racional. Depois vem o teste. O teste não vem anunciado como teste. Ele se veste de decepção, de atraso, de pessoa que te questiona, de circunstância que contradiz tudo o que você acreditou. E o propósito do teste não é destruir a promessa. É verificar se você tem raiz suficiente para segurar o que está prestes a florescer
Árvores que vão crescer alto precisam de raiz funda. E raiz funda só se forma sob pressão. Você está sob pressão agora. Então não interprete isso como sinal de que Deus esqueceu de você. Interprete como sinal de que Ele está te preparando para uma estatura que o que você tem agora não suportaria ainda. Do ponto de vista da psicologia do comportamento, existe algo chamado dissonância cognitiva. Quando aquilo que vivemos contraria aquilo em que acreditamos, nosso sistema nervoso entra em conflito. E esse conflito, se não for gerenciado com sabedoria, vira o combustível que alimenta a dúvida. O abandono de tudo o que foi plantado com fé. O inimigo da sua alma conhece esse mecanismo melhor do que qualquer psicólogo. Por isso ele não ataca com argumentos. Ele ataca com circunstâncias. Ele não tenta te convencer de que Deus não existe. Ele simplesmente arruma a sua vida de um jeito que você comece a agir como se Deus não existisse. Um atraso aqui. Uma porta fechada ali. Uma pessoa que você confiava, te decepcionando. Uma oportunidade que parecia certa e escorregou das mãos. Cada um desses eventos, sozinho, não significaria nada, mas em sequência, formam uma narrativa. E narrativas são poderosas. Narrativas que repetem o tema de que você não é suficiente, de que não vai dar certo para você, de que os outros conseguem, mas você não. Essas narrativas reescrevem a identidade se você não as confronta ativamente. E como se confronta? Não brigando com as circunstâncias, não entrando em negação sobre o que é real, mas escolhendo deliberadamente a narrativa superior, a narrativa que foi escrita antes de você nascer, como está em Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. E antes de saíres da madre, eu te santifiquei. Essa é a narrativa que define você. Não o que aconteceu com você na semana passada. Continue comigo. O que vem a seguir é o coração de tudo o que Deus quer te dizer hoje através desta data. O 13 de maio de 1917 foi o início das aparições. Mas não o fim. Elas continuaram, mês após mês. No mesmo dia, no mesmo lugar, com a mesma mensagem se aprofundando. E isso nos ensina algo sobre como Deus trabalha na sua vida também. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele abre portais em etapas. Cada etapa requer que você apareça, que você retorne, que você continue mesmo quando, entre uma visita e a próxima, o mundo continuou duvidando. Continuou questionando. Continuou tentando te convencer de que você inventou tudo. Apareça de novo. Apareça na oração quando você não está sentindo nada. Apareça no louvor quando as circunstâncias contam uma história diferente. Apareça na fé quando a fé parece o caminho mais irracional de todos. Porque o portal permanece aberto para quem retorna. E o que foi prometido no início não perde validade por causa do tempo passado entre uma visita e outra. Tem algo mais que preciso te dizer sobre esta data. E quero que você esteja com atenção total agora. A mensagem de Fátima continha um pedido. Um pedido específico de conversão, de oração, de reparação. Não era apenas um aviso sobre o futuro. Era uma chamada para uma postura interior. E essa postura interior tinha um nome: arrependimento e retorno. Eu sei que a palavra arrependimento, às vezes, chega carregada de peso equivocado, de culpa sem misericórdia, de julgamento sem restauração. Mas o arrependimento bíblico, o que o grego chama de metanoia, significa literalmente mudança de mente. Não destruição da identidade,
Não punição infindável. Mudança de direção. É como quando você percebe no caminho que pegou a estrada errada e dá meia volta. O meia volta não é fracasso. É sabedoria. É recuperação. É a escolha mais inteligente disponível no momento. E hoje, neste 13 de maio, o portal aberto é um convite para uma metanoia, não necessariamente sobre pecados enormes e visíveis. Às vezes, sobre padrões sutis. Sobre a maneira como você tem gerenciado a sua esperança. Sobre a conversa que você tem com você mesmo de madrugada. Sobre a forma como você tem interpretado o silêncio de Deus nos últimos meses. Se ele é abandono ou se é preparação. Mude de mente sobre isso. Decida agora, enquanto ouve esta mensagem, que o silêncio de Deus não é ausência. É gestação. As coisas mais vivas do mundo se formam em silêncio antes de aparecerem. Um bebê não anuncia a si mesmo durante os 9 meses. Cresce em escuro e silêncio. E então, no momento certo, aparece e muda tudo. O que Deus está gestando na sua vida agora é maior do que você consegue imaginar dentro das limitações do momento presente. E a prova de que existe algo sendo gestado é exatamente essa inquietação que você sente. O ventre que carrega a vida não está quieto. Ele se move. Ele pressiona. Ele pede atenção. Escreva nos comentários agora. Eu recebo. 2 palavras. É uma declaração de abertura espiritual. É você sinalizando ao céu que não vai mais resistir ao que estava tentando entrar na sua vida. Vamos continuar. Porque há um segundo nível desta mensagem que a maioria das pessoas não chega a ver. E você vai ver agora. As 3 crianças de Fátima receberam, na terceira aparição, algo chamado o segredo. Um conjunto de visões e mensagens que foram guardadas por décadas antes de ser reveladas ao mundo. E isso nos ensina que há aspectos da vontade de Deus para a sua vida que ainda não foram revelados. Não porque ele esconde por crueldade, mas porque a revelação parcial serve a um propósito que a revelação total destruiria. Pense em como funciona a visão humana em relação à luz. Se você ficou num quarto escuro por um tempo e alguém abre uma janela de uma vez, a intensidade da luz machuca, cega temporariamente, desorientar. Mas se a janela é aberta aos poucos, seus olhos se adaptam e você começa a ver com clareza crescente cada detalhe do que estava escondido na escuridão. Deus não está te adiando. Ele está calibrando a abertura da janela para que quando a luz plena do que ele preparou aparecer, você consiga ver, receber e usar sem se perder no processo. Existe uma série de pesquisas da neurociência do comportamento que mostram que o ser humano processa informação nova sempre a partir de estruturas de referência que já possui. Quando uma informação nova é muito diferente de tudo o que já conhecemos, o cérebro tende a rejeitar ou distorcer essa informação para que caiba nas gavetas existentes. Deus, que criou o cérebro humano e conhece esse mecanismo melhor do que qualquer laboratório, prepara a pessoa antes de entregar o novo. Ele expande a capacidade antes de ampliar o conteúdo. As dificuldades que você enfrentou nos últimos meses, as situações que testaram a sua fé, os relacionamentos que foram examinados, os planos que não saíram como esperado. Cada uma dessas experiências estava expandindo a sua capacidade de receber, administrar e compartilhar o que está prestes a chegar. Você não perdeu tempo. Você ganhou estrutura, como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E
a perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa cadeia. Tribulação para perseverança. Perseverança para caráter. Caráter para esperança. É uma progressão. Não é circular. Não volta ao mesmo ponto. Avança. Cada vez que você passa por tribulação e escolhe perseverar, você não volta ao ponto de partida. Você sobe um degrau. E esse degrau não some quando a próxima dificuldade chega. Ele permanece embaixo dos seus pés como base. Você está mais alto do que estava. Mesmo que não consiga sentir isso agora, quero que pense em algo que poucas pessoas consideram quando falam sobre Fátima. Sobre revelações. Sobre momentos espirituais marcantes. Depois que as crianças viveram aquelas experiências extraordinárias, elas voltaram para casa. Voltaram para o cotidiano. Voltaram para cuidar das ovelhas. Para comer. Para dormir. Para lidar com pessoas que não acreditavam nelas. A experiência espiritual não as tirou da vida comum. Ela as enviou de volta para a vida comum com uma clareza diferente, e é isso que uma palavra de Deus genuína faz. Ela não te tira da sua vida. Ela te equipa para viver a sua vida de um jeito que antes não era possível. Você volta para o mesmo trabalho, para a mesma família, para a mesma cidade, para os mesmos desafios, mas com uma orientação interior que muda como você interpreta, responde e cria dentro daquele contexto. Você não precisa sair de onde está para que Deus trabalhe através de você. Você precisa de clareza interior, no lugar onde já está, e essa clareza começa com uma decisão que só você pode tomar. A decisão de parar de interpretar o atraso como rejeição, a decisão de parar de interpretar o silêncio como ausência, a decisão de parar de comparar a sua jornada com a jornada de pessoas que estão em estações diferentes da vida e de Deus. A comparação é um dos mecanismos mais eficientes de neutralização que o inimigo usa, porque ela não precisa te convencer de nada teologicamente. Ela simplesmente coloca os olhos de você na direção errada. E enquanto você olha para o que o outro tem, você deixa de cultivar o que Deus pôs na sua própria mão. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, cada um examine a sua própria obra e terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo, e não em outro. O seu chamado não é ser melhor do que alguém, é ser fiel ao que foi depositado especificamente em você, e isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Isso é extraordinário quando você para de comparar e começa a cultivar. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que está acontecendo agora mesmo, na dimensão espiritual, em torno da sua vida. E depois, vou te dar um protocolo prático para os próximos 7 dias que vai transformar como você acorda, como você pensa e como você age durante este período de portal aberto. Mas antes, uma pergunta que quero que você responda no seu interior. O que você colocou no altar do esquecimento por achar que não ia mais acontecer? Uma restauração? Um chamado? Uma cura? Um relacionamento que você acreditou que Deus restauraria? Um sonho que você teve, clareza que era de Deus, mas que o tempo fez parecer ingenuidade? Deus está te pedindo para retirá-lo do altar do esquecimento e colocá-lo de volta no altar da esperança ativa. Não da esperança passiva, que espera sem agir. Da esperança ativa, que prepara o terreno para o que ainda não chegou, mas que está chegando. Existe uma cena que imagino às vezes, num quarto silencioso. Alguém está com um caderno na mão. Na madrugada,
está relendo palavras que escreveu há anos sobre o que acreditava que Deus tinha prometido. Aureler. As lágrimas vêm, não de tristeza, de reconhecimento, porque a vida, naquele momento, não se parece nada com o que foi escrito. E há uma escolha que precisa ser feita: fechar o caderno e aceitar que foi ingenuidade. Ou fechar os olhos, respirar e dizer: Pai, eu ainda creio, eu ainda creio. 3 palavras. A declaração mais poderosa que um ser humano pode fazer diante do impossível. Não porque nega o impossível, mas porque afirma que o Deus que conhece é maior do que o impossível. Abraão tinha 100 anos. Sara era estéril. Havia décadas. E como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 18, ele creu na esperança, contra toda a esperança, para se tornar pai de muitas nações. Conforme o que lhe foi dito, esperança contra toda a esperança. Não esperança apoiada em evidência. Esperança que se mantém mesmo quando a evidência aponta na direção contrária. Esse tipo de fé não é ingenuidade. É a forma mais radical de inteligência espiritual que existe. Porque ela reconhece que a realidade visível é um estágio temporário de um processo que tem conclusão garantida por aquele que o iniciou. E quem começou a boa obra em você, a completará. Como está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Agora quero falar sobre algo que acontece especificamente neste período de portal. E que vai exigir de você uma postura que vai contra o instinto natural. Quando o portal está aberto, o inimigo intensifica. Não porque ele tem poder sobre o que Deus prometeu, mas porque ele sabe que a intensificação pode te fazer mover de posição antes da entrega. Como um agricultor que planta uma semente 3 dias antes da colheita. Abandona o campo, porque a planta ainda parece a mesma, e ele concluiu que não vai crescer. A colheita foi perdida, não porque a semente era falsa. Foi perdida porque o agricultor não ficou mais 3 dias. 3 dias. Às vezes, a entrega está a 3 dias de distância. Às vezes, a 3 semanas. Às vezes, a 3 meses. E o inimigo, que conhece o cronograma melhor do que você, investe justamente nesse período final para fazer você desistir antes do tempo. Como você reconhece que está num período final antes de uma entrega, pelos seguintes sinais: a pressão aumenta de forma desproporcional às circunstâncias. As dúvidas se tornam mais frequentes e mais intensas. As pessoas ao redor parecem mais céticas ou mais críticas do que o usual. Seu sistema nervoso fica em modo de alerta constante, sem razão clara. E, ao mesmo tempo, há uma voz pequena, mas persistente, que diz não para agora. Continue. Essa voz, pequena e persistente, é o que a tradição espiritual chama de consolação interior. E ela é confiável. Não por ser a mais alta, mas por ser a mais consistente. O barulho vem e vai. A consolação interior permanece como um fio que você pode segurar, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Segure esse fio agora. Não o solte. Existe um princípio que o psicólogo Carl Jung observou em décadas de trabalho clínico e que a tradição espiritual cristã conhece há muito mais tempo. O que você resiste persiste, mas o que você observa sem julgamento transforma. A ansiedade que você tenta suprimir aumenta. O medo que você nega cresce. Mas quando você para, nomeia o que está sentindo e entrega conscientemente a Deus, algo muda no interior. Não porque o sentimento era errado, mas porque você parou de dar a ele o poder de definir a realidade.
E aqui está a ligação com Fátima que poucas pessoas fazem. A mensagem de Fátima não era sobre eventos externos que seriam inevitáveis. Era sobre como a postura interior de um povo pode mudar o rumo dos eventos externos. Oração, reparação, conversão interior não são apenas práticas religiosas. São forças que agem sobre a realidade. O que acontece por dentro molda o que acontece por fora. Como está escrito em Provérbios. Capítulo 23. Versículo 7. Porque, como imagina em sua alma, assim é ele. O que você está imaginando sobre a sua vida agora? Se a imagem interna que você carrega é de fracasso, de atraso sem fim, de promessa que não se cumpre, de Deus que promete, mas não entrega, essa imagem precisa ser renovada. Não por negação da realidade, mas por escolha deliberada de alinhar a sua imaginação à imaginação de Deus para você. E o que Deus imagina para você está descrito em Jeremias. Capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos, plural, não uma opção. Planos, uma arquitetura elaborada de possibilidades que Deus preparou especificamente para a sua vida, levando em conta cada erro que você cometeu, cada desvio que você tomou, cada tempo que você acha que perdeu. Tudo foi incluído no projeto. Nada ficou de fora. E o projeto segue em andamento. Vamos agora para o protocolo dos 7 dias. Porque a fé, sem ação, é. Como está em Tiago? Capítulo 2. Versículo 19 ao 20. A fé dos demônios. Eles acreditam que Deus existe, mas não agem de acordo com isso. A fé que move o portal é a fé encarnada em escolhas diárias. Pequenas. Consistentes. Durante os próximos 7 dias. Ao acordar, antes de olhar para o celular, antes de verificar mensagens, antes de entrar em contato com qualquer demanda do mundo externo, reserve 5 minutos para fazer o seguinte. Sente com os pés no chão. Coloque as mãos no joelho com as palmas abertas para cima, em postura de recepção. Respire 3 vezes, de forma consciente. E então diga em voz alta, mesmo que sussurrando: Pai, o portal está aberto. Eu me posiciono para receber o que tu tens para mim hoje. Meus olhos se voltam para ti, e não para as circunstâncias. O que tu preparaste. Eu recebo. Isso não é magia. É alinhamento intencional. É você escolhendo. Antes de qualquer coisa, qual narrativa vai governar o seu dia? Durante o dia, especialmente nos momentos de pressão, quando algo não sair como esperado, quando uma notícia desagradar, quando uma pessoa te desapontar, pausa. Literalmente pare o que está fazendo por 30 segundos. Respire uma vez fundo e diga internamente: isso não define o que Deus está fazendo. Isso é parte do processo, não o resultado final. Essa prática interrompe o ciclo de interpretação catastrófica que o sistema nervoso tende a ativar automaticamente em resposta a estresse. Do ponto de vista neurocientífico, ela ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e pela regulação emocional, impedindo que a amígdala, o centro de alarme do cérebro, sequestre sua tomada de decisão. Do ponto de vista espiritual, ela é a prática de Filipenses 4, versículo 6 ao 7, em tempo real. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo fazei conhecer a Deus
os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. À noite, antes de dormir, escreva ou diga em voz alta 3 coisas. Primeiro, o que aconteceu no dia, que você pode interpretar como sinal de movimento de Deus, por menor que pareça. Segundo, o que você escolheu bem, onde você manteve a firmeza, onde você não reagiu como o instinto pedia, onde você confiou em vez de controlar. Terceiro, a declaração final do dia: Senhor, entrego esta noite ao teu cuidado. O que está em aberto, tu segurarás. O que está prometido, tu cumprirás. Eu descanso na tua fidelidade. Esses 7 dias são um período de calibração, de alinhamento entre o seu interior e o que o céu está preparando no exterior. Não vai parecer que nada está mudando nos primeiros dias. Mas, nos 7 dias de criação, nos primeiros dias, nada parecia ter forma ainda. A terra era sem forma e vazia. E então a palavra foi falada. E tudo mudou. A sua palavra está sendo falada agora. Agora, quero compartilhar algo que é a lição mais profunda que a data de 13 de maio carrega. E que acredito ser a mensagem central que Deus quer gravar no seu coração hoje. As crianças de Fátima foram instruídas a rezar o rosário, a oferecer sacrifícios, a interceder por pessoas que talvez nunca soubessem que tiveram intercessores. Elas foram chamadas para uma missão que transcendia completamente os seus mundos imediatos. Crianças de campo, em Portugal, intercedendo pela paz do mundo. E isso revela algo sobre como Deus enxerga a intercessão e o cuidado com o outro como força espiritual que ultrapassa as fronteiras do que é visível. O que você faz em escuro e silêncio, sem audiência, sem reconhecimento, sem retorno imediato, opera em dimensões que a sua mente não consegue calcular. Cada oração que você fez, quando não sentia nada, cada vez que você escolheu perdoar, quando tinha direito de guardar a mágoa, cada vez que você serviu sem ser visto, cada vez que você ficou em silêncio, quando as palavras estariam justificadas. Tudo isso foi depositado numa conta que não aparece em nenhum extrato humano, mas que existe e que acumula. O silêncio é força e estratégia. Não é resignação. Não é ausência de voz. É a escolha de quem sabe que o campo de batalha real não é o que os outros veem. É o campo interior. E quando você vence no campo interior, o exterior inevitavelmente acompanha. Não foi fraqueza. Foi sabedoria. Não foi covardia. Foi discernimento. Não foi derrota. Foi preparação. E a lição que ficou para sempre de Fátima é esta: o que o céu pede primeiro não é grandiosidade. Pede presença. Pede fidelidade no pequeno. Pede a disposição de continuar aparecendo no lugar certo, no momento certo, com o coração certo, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados não são visíveis ainda. Você tem feito isso, em algum nível. Você tem feito isso. E não foi em vão. Vamos orar juntos agora. Se você puder, coloque as mãos abertas sobre o coração enquanto ouço esta oração. Pai, obrigado por cada pessoa que chegou até este momento desta mensagem. Tu sabes o nome de cada uma. Tu sabes o que carregam. Tu sabes os sonhos que estão com medo de sonhar de novo. As promessas que quase abandonaram. As noites em que ficaram acordados sem entender. E tu sabes também o que preparaste para cada uma delas. Pai, abençoa a mente de quem está ouvindo esta palavra.
Que cada pensamento que contradiz tua verdade seja substituído por clareza e firmeza. Que a confusão se dissolva. Que a dúvida encontre uma resposta não em argumentos humanos, mas na experiência da tua presença. Abençoa o corpo de cada pessoa aqui. Aquele cansaço que não passa. Aquela tensão que se instalou nos ombros e na nuca. Aquela dor que carregam às vezes sem entender de onde vem. Que o teu toque traga restauração onde há desgaste. Que o teu descanso venha sobre o sono desta noite de uma forma que renove cada célula e cada parte do ser. Abençoa o lar de cada um. Onde há conflito, que venha paz. Onde há distância, que venha a aproximação. Onde há ferida antiga, que ainda não cicatrizou, que venha a cura, que só tu podes dar. Que as paredes de cada casa sejam habitadas por presença e não por ausência. Abençoa o trabalho e as finanças. Que portas se abram onde havia muros. Que conexões se formem onde havia isolamento. Que favor sobrenatural preceda cada passo desta semana. Abençoa os relacionamentos. Os que estão restaurados e os que ainda esperam restauração. Os que trazem alegria e os que ainda trazem aprendizado doloroso. Que discernimento venha para saber quais aproximar e quais soltar, com amor e sem culpa. E sobre tudo isso, Pai, que a paz que excede o entendimento guarde cada coração aqui presente, neste momento, que ao fim desta mensagem, cada pessoa sinta não apenas emoção, mas ancoragem, uma certeza interior, que não veio de palavras humanas, mas do teu espírito confirmando a tua palavra. O portal está aberto. Nós passamos. Em nome de Jesus. Amém. E a lição que fica desta história é simples e impossível de esquecer ao mesmo tempo. Deus não escolhe os que o mundo considera prontos. Ele prepara os que estão disponíveis. E disponibilidade não é a ausência de dúvida. É a escolha de aparecer mesmo com dúvida. É a escolha de continuar mesmo sem certeza sobre o próximo passo. É a escolha de confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias contradizem suas promessas. Você chegou até o fim desta mensagem. Isso não é pequeno. Muitos começam e param. Muitos pulariam. Você ficou? E isso, por si só, já é uma declaração de posicionamento espiritual. Agora, eu preciso pedir mais uma coisa a você. Pense numa pessoa agora. Só uma. Alguém que está naquele limiar entre continuar acreditando e desistir de tudo. Alguém que talvez não vá buscar uma palavra por conta própria, porque a vida os deixou descrentes de que ainda podem receber algo bom. Aquela pessoa está a uma mensagem de distância. A sua mensagem. Encaminhe este vídeo para ela agora. Não amanhã. Agora. Porque talvez o 13 de maio não fosse apenas o portal para você. Talvez fosse o portal para você carregar essa palavra até alguém que está esperando sem saber que estava esperando. Se esta mensagem tocou você, se algo se moveu por dentro enquanto ouvia, escreva nos comentários as palavras "Eu ainda creio". Deixe esse registro, porque outras pessoas vão ler e se fortalecer com a fé que você declarou. A fé não é privada. Ela se multiplica quando é compartilhada. Curta este vídeo. Se inscreva neste canal para que a próxima mensagem chegue até você no momento certo também. E lembre do protocolo dos 7 dias. Não é opcional, se você quer que este período de portal produza frutos reais na sua vida. O portal está aberto. Você passou por ele. Agora ande. E ande com a certeza de quem sabe de onde veio e para onde vai.